Que quadrinho legal é esse aqui do Aquaman, hein? Aquaman Andrômeda. Que saiu aqui pela editora Panini. Capa dura, reserva de verniz na capa. Com um roteiro de Ran V, desenhos de Christian Ward. Então, eu fiquei muito empolgado quando vi que era o Ran V, porque eu li há pouco tempo As Muitas Mortes de Laila Starr e eu gostei muito, muito mesmo. E eu acho que ele não decepciona, porque a história é muito legal. E assim, nem é bem uma história do Aquaman. Não é uma história do Aquaman, gente. Ele tem aqui, mas a história principal não é dele. Na verdade, parece muito uma história de ficção científica. Sabe essas histórias que tem uma nave que está em algum lugar do espaço, abandonado, aí uma outra nave chega, as pessoas entram nela para tentar descobrir o que aconteceu. É nesse naipe a história, é nesse clima. Só que aqui é o seguinte, uma nave cai no meio do mar e aí um pessoal dos Estados Unidos manda um pessoal para descobrir o que tem naquela nave, né? Tipo, uma nave alienígena pode ter muita coisa interessante assim pro governo, né? Então eles mandam um submarino lá. É tipo assim, não é aquele submarino tradicional, né? Ele é tipo uma nave. E aí essa nave se chama Andrômeda, que dá nome ao título do livro, né? Andrômeda, Aquaman Andrômeda. Então a história toda é contada do ponto de vista de uma bióloga marinha, uma bióloga marinha chamada Yvette Verne, né? O Verne aí, talvez, tenho quase certeza que é uma referência a Júlio Verne, né? Que escreveu lá as 20 mil léguas submarinas, né? Então, você tem aqui a Andrômeda, que é o submarino que eles enviam, né? A Yvette é uma das pessoas da tripulação que é enviada para poder ver e tentar descobrir o que tem dentro dessa nave que caiu no meio do mar. Uma coisa interessante aqui que é sobre o Aquaman, dá para perceber aqui na capa bem, né? É que ele tá com um traje, apesar de ele usar as cores clássicas, mas quando ele entra no mar, ou quando ele tá acordado, tem uma hora que ele tá desacordado e desaparece. Então a ideia que tem é que quando ele tá acordado no mar, a roupa ela é meio orgânica, aparecem elementos do fundo do mar, ó, os corais, os negócios bem diferentes. E os desenhos são deslumbrantes, eles são maravilhosos, ó. Então, assim, os Estados Unidos eles mandam lá um submarino para descobrir o que é, se tem vida inteligente ali dentro, ou para descobrir o que tem dentro dessa nave. Só que tem um pessoal que também manda, no caso a Raia Negra, né, para poder interceptar e descobrir o que eles descobriram, o que os americanos descobriram. Então a história ela se passa assim, a história é isso, tipo assim, a história de Andrômeda com a tripulação tentando descobrir alguma coisa, enquanto a Raia Negra tenta não sabotar, mas ele tenta, quer dizer, ele vai sabotar no final. Assim, a ideia é sabotar no final, é descobrir o que os caras descobriram e acabar com a missão, né? E aí nesse inteirinho que o Aquaman aparece para meio que ajudar a tripulação ali do Andrômeda. Olha que lindo. Então a história é contada toda do ponto de vista dos personagens. E os personagens têm um passado, todos eles assim, que estão ali na tripulação, eles têm um passado que é contado assim durante a história, por exemplo. Até porque é preciso contar para poder explicar. Como que eu posso contar isso sem dar muito spoiler? Acontece algumas coisas dentro do navio, e aí dentro dessa nave que está ali no meio do oceano, lá no fundo do oceano,
E o que acontece tem a ver assim, com o medo de cada uma das pessoas. Então eles apresentam os personagens meio que separados, né? Olha que legal, o Kraken atacando. Muito legal. Então você tem aqui, por exemplo, ele é dividido, eu não sei se é em 2 ou 3 partes, acho que são 3 partes. Você tem aqui a Yvette, ó, a Yvette Verne. Aí conta um pedacinho, um ponto chave na vida dela. Foi quando ela encontrou o pai dela, ela foi buscar o pai dela morreu. Então esse é um ponto de virada na vida dela, um trauma, um ponto forte, né? Só que aí você tem, aqui é o livro 2. Aí você tem, por exemplo, outro personagem, o Feldet. Aí conta um pouco da vida dele, que é o capitão da Andrômeda, né? Tem uma hora que fala um pouco do Arthur Curry. Tem uma hora que fala de um outro personagem, de um outro cara da tripulação. Que legal. E aí a história, como eu disse, é todo do ponto de vista da Yvette. Então, na verdade, a história é mais dela do que do Aquaman. O Aquaman, ele aparece pouquíssimo. Assim, se não fosse o Aquaman e o Arraia Negro, nem ia aparecer uma história de super-herói. Olha aqui que legal. O Arraia Negro. Na verdade, acho que é a Arraio, sei lá. Se não me engano, é a Arraia Negra, né? Eu não sei, eu não lembro como eles colocam no quadrinho. Eu falo o Arraia, porque dentro do uniforme é um cara, né? Mas se eu não me engano é a Arraia Negra o nome esse artigo aí é um A. Olha que legal, os desenhos são muito legais, ó. As cores que ele escolheu. O Murt é um outro personagem. Então, além deles enfrentarem assim os personagens dentro os personagens que fazem parte ali da tripulação da Andrômeda, além deles enfrentarem o medo de estar diante do desconhecido ali, que é a nave que caiu na água ali no oceano, eles têm que enfrentar os seus próprios medos e seus próprios pecados. Então é muito interessante, ó, o livro 3. O Arthur Curry, quando ele era criança. Olha que legal a Atlântida. Atlântida antes de ela submergir, né? Como ela era antes de virar uma cidade dentro do oceano. Segundo aqui a história, né? Segundo essa história aqui, que é uma história, acho que tenho a impressão de que é uma história à parte do cânone aí da DC. Olha que legal, o Arthur Curry aqui, o Aquaman. Eu lendo, eu ficava só pensando no filme de ficção científica. Tipo assim, poderiam ter feito um filme muito bom com isso daqui. Poderiam ter feito um filme muito bom. Com o Aquaman ou sem o Aquaman. Tipo, se tivesse o Aquaman, eu acho que seria melhor, né? Mas até porque acontecem coisas na história que só o Aquaman pode resolver. Então teria que ter o Aquaman. Se eles fizessem a história sem o Aquaman, teria que arranjar um outro subterfúgio para poder justificar algumas ações, né? Eu gostei muito desse livro, assim, tipo, eu gosto muito de super-herói, mas eu não gosto tanto quanto eu gosto de outras histórias, principalmente as europeias, né? Pode perceber que aqui no canal eu coloco muito quadrinho alternativo, pouco de super-herói, porque eu acredito que as de super-heróis estão meio batido, então eu só coloco uma coisa que eu acho muito, muito legal mesmo, né? Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, se você gostou, curta aí o vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.